Aleluia. Amém? Vamos orar? Senhor, te louvamos por mais esse Shabat, Senhor, que podemos viver, Senhor. Por mais um Shabat que podemos cumprir neste lugar, Senhor. Mais um dia, Senhor, para termos essa grande revelação. A revelação do sétimo dia, do tempo de descanso estabelecido por Ti em a nossa vida, do tempo de eternidade estabelecido por Ti para a nossa vida, tempo de contemplarmos a criação, obra das Suas mãos, Senhor, e reconhecermos, Senhor, que tudo provém de Ti, que tudo pertence a Ti, que tudo é para Ti, por Ti. Aleluia. Por isso te louvamos. Te louvamos porque a Tua palavra tem sido um alimento à nossa vida. Porque a Tua palavra tem chegado a nós, Senhor, e tem impactado o nosso interior e trazido transformação à nossa vida. Mudança em nosso aspecto físico. Aleluia. Te agradecemos, Pai, por tudo que tens feito no meio de nós e pelo caminho que Tu tens nos conduzido, Senhor. Nós te louvamos. Em nome de Yeshua Mashiach, fala conosco através da porção, a porção que chega a nós nesse Shabat. É o que nós te pedimos, em nome de Yeshua Mashiach. Amém. 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 Aleluia. Amém. No meio do louvor, o Senhor estava trazendo uma palavra ao meu coração. Então eu vou falar sobre isso nessa noite, mas antes eu queria dar uma geral nessa porção. A Parashá é a Parashá Bo. Ela começa em Êxodo, Shemot, capítulo 10, versículo 1, e vai até o capítulo 13, versículo 16. Na porção anterior nós vimos as pragas que veio sobre o Egito, promovendo assim um processo, promovendo a libertação do povo hebreu. Nessa porção nós temos as 3 últimas pragas, que, como a gente tem falado por coincidência, ela se chama Bo. 2 letras que formam o número 3, Bet e Aleph. E aí ela vem narrando essas 3 últimas pragas. E lá no capítulo 12 tem um texto importantíssimo para nós, porque Êxodo capítulo 12 ele vai ser um marco. O Eterno marca um novo tempo, um tempo que é estabelecido por Ele, porque Ele diz que esse tempo da libertação do povo do Egito, que é um mês que dentro do calendário judaico é chamado de Nissan, Ele estabelece aqui, o Senhor estabelece esse mês como o primeiro mês do ano. Então Nissan, o mês que ocorre Pessa, a Páscoa, é o primeiro mês do ano, estabelecido pelo Senhor. E ele vai tratar então aqui sobre a celebração de Pessa, como eles fariam aquela celebração que seria esse marco e que culminaria com a última praga, que era a praga da morte dos primogênitos. O Senhor poupando o primogênito dos hebreus, de todo aquele que marcasse lá a sua casa, a porta da sua casa com o sangue do cordeiro. Algo tremendamente profético aqui sendo narrado, por isso o nome Pessa, que quer dizer passar por cima, ir além, porque quando aquela última praga passasse por ali, a casa marcada pelo sangue,
era um símbolo de que ali já tinha sido cumprido, alguém já tinha pago aquele preço. E aí nós temos a celebração de Pêssar, narrado aqui nessa porção. Mas quando eu estava ali em meio ao louvor, o Senhor começou a mover algo em meu coração, e foi uma grande confirmação que quando o Senhor começou a mover aquilo novo ali, o Antônio Jorge chegou e trouxe uma palavra de confirmação de que Deus estava trazendo aquela palavra. E o que eu quero falar com vocês hoje é algo que o Senhor já tem falado conosco durante 1 ou 2 meses. O Senhor tem falado, trazido a mesma palavra de encontro conosco, e o tema que o Senhor tem falado conosco é propósito. E o Senhor dizia claramente a mim que todo propósito, em todo propósito, há uma unção profética. No meio de todo propósito há uma unção profética. E eu estava recordando uma frase que eu começava a dizer, às vezes eu falava essa frase no meio de mensagens, uma frase que eu aprendi que dizia assim: quando você sabe para onde vai, todo mundo sai da frente. Todo mundo abre passagem quando você sabe para onde você vai. E na hora que essa palavra me veio à mente, o Senhor falou: não é bem assim não. Não é quando você sabe aonde vai que todo mundo sai da frente. Mas quando você está no propósito, na direção do propósito, e a unção profética está sobre a sua vida, aí todos saem da frente. Aí tudo acontece. Esse povo aqui, quando estava escravizado no Egito, veio uma unção, ou melhor, grava isso aqui agora, que foi a palavra que o Senhor falou assim: esse é o tema. Essa foi a palavra do Senhor. E o tema que Ele trouxe ao meu coração foi o resgate do profético. O resgate do profético. O resgate da palavra profética que foi liberada à sua vida. Existe um preço que foi pago para resgatar a unção profética na sua vida. A palavra profética que foi liberada sobre a sua vida, houve um resgate para trazê-la de volta. E isso está nessa porção. Quando você olha para o povo hebreu, havia um propósito estabelecido pelo Senhor, e esse propósito estava tomado por uma unção profética, por uma palavra profética, que iria trazer à existência a possibilidade, ou tudo que era necessário para que o propósito se tornasse uma realidade. E aquele povo recebeu essa palavra, recebeu uma palavra que dizia: olha o profético vindo, essa terra que vocês pisam com a planta dos seus pés será dada a ti como possessão. Uma palavra profética veio até eles, e com essa palavra veio uma unção, um poder sobrenatural, para que aquela terra chamada Canaã fosse dada, entregue àquele povo como possessão. Havia um propósito do Senhor com aquele povo, naquela terra, e em volta daquele povo foi liberado a eles uma unção profética, um poder profético, uma manifestação de glória, para que aquilo fosse uma realidade. Quando nós estamos no propósito do Senhor, debaixo dessa manifestação de glória, nada pode nos deter. O que Ele disse irá se cumprir. As palavras do Senhor se tornarão realidade na minha vida, na sua vida, assim como nós vemos na vida do povo hebreu. Aleluia. E Ele liberou uma palavra: essa terra será dada a ti como possessão. Vocês serão como as estrelas do céu, como os grãos de areia. Eu farei de vocês uma grande nação. Eu farei de vocês um povo sacerdotal. Eu farei de vocês luz em meio às trevas. Vocês trarão luz e farão com que aqueles que estão nas trevas venham a ver quem eu sou. Essa foi uma palavra profética liberada a esse povo. Uma unção profética liberada a esse povo em meio a um propósito que Ele estabeleceu. Mas quando eu olho para o povo hebreu nesse tempo,
Eles estavam fora da terra prometida. Eles estavam escravizados no Egito. Eles não estavam sendo luz. Eles não estavam vendo o cumprimento daquela palavra que foi liberada. Eles não viam eles dentro do propósito e nem com essa unção profética. Eles perderam o profético na vida deles. Por isso estavam ali escravizados, sem ver a possibilidade daquilo acontecer, sem perceber aonde estava aquela promessa, aquela palavra liberada, aquela unção profética. Onde está, Senhor, o profético sobre a minha vida? Quando você está no propósito, e quando o profético está sobre a sua vida borbulhando, e assim deve ser a minha vida e a sua vida, o profético tem que estar sobre a minha vida como uma manifestação de glória. E aonde eu for passando, o propósito de Deus que Ele estabeleceu na minha vida vai começar a brotar, porque há uma unção ao redor da minha vida para fazer com que o propósito se torne uma realidade. Aleluia. E agora você entende por que Yeshua entra num barco junto com os seus apóstolos, e de repente começa uma grande tempestade, o mar começa a sacudir, e quando os apóstolos ficam ali sem saber o que fazer, muita chuva, muito vento, muita onda, joga o barco para um lado, joga o barco para o outro, eles desesperados, vamos naufragar. E quando eles olham, cadê o Mashiach? Ele está dormindo, ele está tranquilo, ele tem paz em meio a toda a agitação do mar ao redor dele, porque ele sabe que ele tem um profético estabelecido na vida dele, o propósito do Pai estabelecido na vida dele, cheio, impregnado da manifestação da glória de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Eu não vou naufragar. Aleluia! E ainda que naufrague, alguma coisa vai acontecer, eu vou chegar do outro lado, porque esse é o propósito, é essa unção que eu estou tomado, eu vou chegar do outro lado. Aleluia! Aleluia! Hebreu, Ivri, o melhor significado e explicação para essa palavra hebreu é aquele que atravessa as águas, aquele que chega do outro lado. Você foi estabelecido para chegar do outro lado, e há uma unção sobre a sua vida para que você cumpra isso, para que você chegue do outro lado. Aonde está o teu jumento? Você vai entender por que eu fiz essa pergunta. Essa porção tem muita coisa que nós poderíamos estar falando. E quando eu olhei, falei, mas tem tanta coisa aqui que nós já falamos. E de repente eu cheguei no capítulo 13, no versículo 13. E quando eu cheguei no capítulo 13, versículo 13 de Êxodo, está escrito assim: capítulo 13, versículo 13. Você deve resgatar todo o primogênito da jumenta com um cordeiro. Você deve resgatar todo o primogênito da jumenta com um cordeiro. Por que o Senhor não fala para resgatar o primogênito da vaca? Por que Ele não fala para resgatar o primogênito lá do camelo? Por que Ele fala
você deve resgatar todo o primogênito da jumenta. E como que eu faço esse resgate? Entregando o cordeiro. Por que a jumenta? Por que o primogênito da jumenta? O jumento nas escrituras, gente, simboliza o profético. Aonde você vê a figura do jumento nas escrituras, o jumento simboliza o profético. Por isso que o jumento é a figura que está na bandeira da tribo de Issacar. Porque a tribo de Issacar é uma tribo que tem uma unção profética especial. Diz as escrituras que é a tribo que tinha conhecimento dos tempos e das estações. Se é tempo de ir ou não é tempo de ir, é tempo de lutar ou não é tempo de lutar. Uma tribo com uma unção profética. Jumento fala de profético. O que ele está dizendo é o seguinte: vocês precisam ter o profético resgatado na vida de vocês. Aleluia. Aleluia. O profético precisava ser resgatado na vida do povo hebreu. E havia um preço para aquilo. Interessante que em Mateus capítulo 21, Mateus capítulo 21, tem uma cena linda em Mateus capítulo 21, que fala da história do jumento e fala da história do cordeiro. Mateus 21, do versículo 1, eu vou ler até o versículo 9. Ao se aproximarem de Jerusalém, chegaram a Beit-Pagei, no Monte das Oliveiras. Yeshua enviou 2 discípulos com as seguintes instruções: vão à aldeia que está adiante e logo encontrarão uma jumenta amarrada com seu Jumentinho. com seu primogênito. Desamarrem-nos e tragam-nos a mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe: o Senhor precisa deles, e Ele os enviará de volta. Isso aconteceu para cumprir o que disse o profeta: digam à filha de Sião: olhem, seu rei está vindo até você, montado humildemente em um jumento, e em um jumentinho, a cria de um animal de carga. Então os discípulos foram e fizeram como Yeshua ordenou, trouxeram a jumenta e o jumentinho, puseram seus mantos sobre ele e Yeshua se sentou sobre eles. Multidões forraram o caminho com seus mantos, enquanto outros cortavam galhos de árvores e os espalhavam pela via. As multidões que iam diante, atrás gritavam: por favor, liberta-nos! Ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome de Adonai. Aleluia. Tu que estás nos altos céus, por favor, liberta-nos. Glória a Deus. Aleluia. Yeshua está indo lá com o primogênito da jumenta, e ele está ali porque ele é o cordeiro, aquele que vem para resgatar o profético. Ao olhar para a figura de Yeshua montado num jumentinho primogênito, e ele como cordeiro, eu vejo ele aquele que vem resgatar o profético. É aquele que tem a unção profética sobre a vida dele, que já havia sido profetizado por Zacarias. Ele entrando em Jerusalém, montado no jumento. Aleluia. Ele como cordeiro,
que resgata o profético, que resgata a unção profética. E olha o que acontece aqui. Ele no propósito. A unção profética, a manifestação da glória era tamanha sobre a vida dele, que aquelas pessoas que estavam ao redor dele começaram a se mover profeticamente. Aleluia. Foram tomadas pela unção que estava sobre ele, profética naquele momento. E aí começam a declarar palavras proféticas. Tu és o rei, liberta-nos. E começam a pegar folhas e colocar ali no chão, dizendo: bendito é o que vem em nome de Adonai. Chegaram ao ponto de tentar parar, fazer aquele mover cessar. Tentaram calar aqueles que estavam sendo tomados por aquela unção. Podem tentar impedir o profético que está sobre a sua vida, mas não vão conseguir impedir. Porque você sabe o que Yeshua falou aqui? Você sabe o que ele falou aqui? Aleluia. Eu vou continuar lendo o texto. Quando Yeshua entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada. Quem é este? Perguntava. E a multidão dizia: este é Yeshua, o profeta de Nazaré, da Galileia. Tentaram calar aquele povo, mas ele diz: ainda que eles se calem, as pedras clamarão. Nada pode impedir o profético que está conectado ao propósito na vida dele. E nós precisamos entender isso. Dentro do propósito que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida, tem um peso de glória, tem uma manifestação de glória, tem uma unção poderosa. E o Cordeiro é o preço do resgate. Quando o povo hebreu estava perdido no propósito, e uma vez perdido no propósito, já não viam mais a manifestação da glória sobre eles. Estavam aflitos com a tempestade, aflitos com a chuva, aflitos com o vento. Mas quando o Cordeiro começa a resgatar o profético, eles começam a ser tomados por essa unção, e eles começam a despertar, e eles voltam os olhos para os céus, e buscam a manifestação da glória. E quando eles fazem assim, e olham, vem Moshe, vem aquele que vai ser o instrumento dessa restauração. Aleluia. E eles são movidos pelo profético. E aí nada pode impedir. Pode vir um exército de Faraó, pode ficar na minha frente um mar vermelho, pode ficar atrás de mim o que for, mas a unção profética está presente, a coluna de fogo está ali, a nuvem sobre a minha vida está ali, e nada pode impedir que eu atravesse o mar e chegue do outro lado. Aleluia. Aleluia. Isaías. Aleluia. Isaías capítulo 1, no versículo 3. É o texto que foi usado para inserirem a figura. Se você não sabe, se você olhar para um presépio de Natal, você vai ver que lá tem um jumento e lá tem um boi. Essas duas figuras foram inseridas no presépio porque essa figura foi dita nesse texto aqui, quando diz que o boi conhece o seu dono e o jumento o estábulo do seu senhor.
mas Israel não conhece, meu povo não pondera. Foram figuras que foram trazidas para quando o povo hebreu estava afastado do Senhor. Só que eles não sabem o seguinte, eles tentam usar isso para zombar. Só que a figura do jumento está mostrando que há um propósito de Deus na vida desse povo. A figura do jumento mostra que há algo profético para esse povo. E quando eu olho para essa figura profética aqui, eu lembro que o cordeiro se entregou para resgatar o jumento. O cordeiro se entregou para resgatar o profético sobre esse povo. Amém. Zacarias, Aleluia. Zacarias capítulo 9, do versículo 9 ao 11 diz: alegre-se com todo o seu coração, filha de Sião, grite, filha de Jerusalém, Aleluia. veja, seu rei vem até vocês, ele é justo e vitorioso, contudo é humilde, ele está montado em um jumento, sim, em uma cria de jumento. Aleluia. Montado em um jumento. Aleluia. Glória a Deus. O profético que está sobre a minha vida está na figura do jumento. Aleluia. Essa unção profética que produz atos dentro de um propósito de Deus vai revelar algo ao mundo. Quando as pessoas olharem para aquilo que o Eterno está fazendo na minha vida, quando elas perceberem a unção profética que está vindo sobre a minha vida, elas vão ver uma grande coisa. Não vão ver Alexandre. Quando olharem para o propósito da sua vida e a unção profética na sua vida, as pessoas não podem olhar e ver você. Se as pessoas estão olhando e estão vendo você, a Leia, a Luciana, se estão vendo você, algo está errado. Não é esse o profético que eu quero na minha vida. O profético não foi estabelecido para colocar você em posição de idolatria. O profético não vem sobre a minha vida para que eu apareça e mostre que há um profético sobre a minha vida. O profético está sobre mim para que as pessoas vejam que sobre a minha vida está o Rei da Glória, Yeshua, o Mashiach, o Rei dos Reis. Ele deve ser visto, Ele deve ser glorificado, Ele deve ser honrado. A minha posição deve ser de jumento. Seja um jumento na glória de Deus. O jumento é demonstração de humildade. Hoje em dia, quando você chama outro seu jumento, é uma coisa feia. Quando alguém fala agora para você seu jumento, você fala glória a Deus. Sobre mim pesa a humildade e a manifestação da glória que revela que Yeshua é o Rei de toda a terra. Aleluia. Quando Abraão pegou seu filho Isaac, e aí ele pegou seu filho Isaac e ia levar até o monte para oferecer como um sacrifício. Sabe o que eu tinha ali? O jumento e o cordeiro. As duas figuras ainda estavam presentes, porque Isaac prefigurava o Mashiach. E não foi à toa que eles caminharam 3 dias. E depois que eles caminharam 3 dias, eles avistaram o monte de longe. E aí pararam ali e subiram ao monte. E no 4º dia, ocorreu um sacrifício.
Porque lá em Peça, a porção de hoje, Êxodo capítulo 12, diz que no 10º dia você deve pegar o cordeiro, e no 14º dia, 4 dias depois, ele seria sacrificado. Isaac já estava prefigurando o Machia, o profético, o cordeiro que resgatava o profético, que trazia essa unção profética. Você quer vitória? Não é a oferta, não é a sua oferta que vai te dar vitória. Não é o seu dízimo que vai dar vitória. Não é o que você faz que vai te dar vitória. Você quer vencer sobre 1000 homens. Você quer ver como aquilo que para o homem parece impossível se torna realidade. Propósito e unção profética. Quando Sansão se viu amarrado e 1000 homens vindo na direção dele, como ele venceu os 1000 homens? A queixada de um jumento. Foi com o profético, foi debaixo de uma unção profética, de uma ação profética, que Sansão venceu 1000 homens. O propósito que o Senhor tem falado em todos esses dias nesse lugar, ele precisa estar unido à unção profética. Aleluia, glória a Deus. A unção profética na sua vida precisa ser restaurada. Eu preciso ver esse resgate nessa noite, nesse lugar, na minha vida e na sua vida. Nós precisamos compreender isso, que quando eu estou dentro do profético, quando eu estou dentro do propósito, há uma unção profética liberada na minha vida, e é essa unção que vai trazer à existência tudo que é necessário para que o propósito se torne uma realidade. E que assim seja na minha vida, que assim seja na tua vida, que você receba essa palavra nessa noite, que essa palavra produza essa vida dentro de você. Nem 1000 homens poderão com você, se você estiver na sua mão a queixada de um jumento. Que o Eterno te abençoe, em nome de Yeshua Mashiach. Amém? Amém.